Orçamento flexível. Foi lançado na década de 70 na Alemanha. O sistema tinha dois princípios básicos: os centros de responsabilidade com o controle e o cálculo de custo por produto, e a nítida separação entre os custos fixos e variáveis por centro. Para que o orçamento flexível reaja com sucesso na organização, ele propicia uma maior participação dos membros da empresa, assim elevando o maior nível de informação para que se aplique o orçamento. Com a evolução do mercado, o orçamento flexível é uma ferramenta disponibilizada aos gestores com o intuito de adaptarem-se às novas exigências do mercado. É feito de acordo com as mudanças no nível de atividade real ou receita e medida de custos reais. O princípio do orçamento flexível é construir orçamentos em vários níveis de volume e mostrar que os custos e despesas podem variar nos diferentes níveis de fabricação e venda. Esse tipo de orçamento auxilia os gerentes a terem uma visão mais a fundo sobre as razões dos resultados reais, não serem os mesmos dos planejados. As variações são analisadas e compreendidas pelos colaboradores da empresa. O importante é a possibilidade de identificar de onde vêm as diferenças e por que foram causadas. Se, por exemplo, foi eficiência ou ineficiência do uso dos materiais. A utilização do orçamento flexível requer um conhecimento a mais sobre seus custos. Algumas empresas costumam ter problemas na hora de separar custo variável, dificultando a utilização desse método de orçamento. É um processo orçamentário que considera como fator principal o orçamento de vendas, pois ocorrem constantes mudanças no volume das operações e, como consequência disso, todos os custos e despesas diretamente ligados ao volume de vendas devem seguir as flutuações dos volumes. Dessa forma, há a perfeita distinção entre os custos fixos e variáveis. Em suma, esse tipo de orçamento pressupõe que o orçamento deve ser ajustado ao nível de atividade e tem ênfase nos custos. O objetivo do orçamento flexível é auxiliar os administradores a entenderem por que os orçamentos não foram cumpridos. É útil quando os gestores estiverem tentando escolher um dentre vários níveis de atividade para fins de planejamento, e no acompanhamento quando os administradores estiverem tentando analisar os resultados efetivos. Com a utilização do orçamento flexível, os desvios das metas são automaticamente divididos em variações de comercialização, de preços de venda dos produtos, de volume, de ociosidade, de desempenho e de preços de aquisição dos recursos. Os administradores das organizações sempre querem relatórios de desempenho que identifiquem melhor algumas variações importantes entre os resultados orçados e os efetivos. Para que os administradores possam ter uma base melhor de análise, é utilizado um orçamento flexível. Este é também chamado de variável e baseia-se no conhecimento dos padrões de comportamento dos custos e receitas. É reparado por uma faixa de níveis e não apenas para um nível de atividades. É essencialmente um conjunto de orçamentos que podem ser ajustados a qualquer nível de atividade. Os orçamentos flexíveis podem ser úteis tanto antes quanto depois do período em questão. Podem ser úteis quando os gestores estiverem tentando escolher uma dentre várias faixas de atividade para fins de planejamento. Também podem ser úteis no fim do período, quando os administradores estiverem tentando analisar os resultados efetivos. A administração recebe a melhor ajuda possível com padrões e orçamentos cuidadosamente estabelecidos, que representem o que deve ser conseguido. Esses padrões devem basear-se em especificações de matérias-primas, equipamentos e capacidade de recursos, e não no desempenho passado, pois este quase sempre oculta ineficiências passadas. Quando os padrões podem ser atingidos no presente, não há diferença lógica entre eles e os orçamentos.
Um padrão é um conceito unitário, enquanto um orçamento é um conceito de totalidade. Em certo sentido, o padrão é o orçamento para uma unidade. As variações lógico levantam questões, não dão respostas. As ações provenientes da análise e o acompanhamento das variações são, então, as chaves do êxito do desempenho da gestão.